Olá, eu sou Inácio Santos e este é o Fator X, nosso canal sobre X-Men. E o vídeo solo dessa semana é sobre Tempestade. Ororo Monroe começou sua vida na África. Sua mãe era a herdeira do trono queniano, mas, ao se casar com um jornalista americano, acabou por não ficar e seguir a linha de sucessão de seu país. Eles viveram durante um tempo nos Estados Unidos, mas, como a atividade principal dele como jornalista era de correspondente de guerra, eles acabaram voltando à África para que ele pudesse cobrir um conflito no Egito. Durante essa cobertura, um bombardeio derrubou o local onde eles estavam morando, um prédio. Os pais da Tempestade então morreram soterrados e ela ficou soterrada também, viva, ao lado do corpo dos corpos dos pais, durante vários dias, até ser resgatada. Por conta disso, até os dias de hoje, a personagem sofre de claustrofobia, por conta do trauma adquirido naquele dia, nesse incidente específico que deixaria sequelas em qualquer personagem real, inclusive. Depois disso, sem ter quem olhasse por ela, Ororo acabou por viver nas ruas e foi adotada pelo líder dos ladrões do Egito, Ahmed Al-Jibar, que dedicava seu tempo justamente a preparar crianças para o roubo e utilizá-las tanto por seu tamanho quanto por sua aparência inocente. E ele tinha grande preferência por essa sua pupila, a Tempestade. A Tempestade nessa época chegou a bater a carteira do professor Xavier e o professor só percebeu que ela já era mutante, mas só não a recrutou e não a tirou daquela situação porque foi interrompido por outro personagem que também estava interessado na garota, Amal Farouk, o Rei das Sombras, que acabou sendo morto por Xavier, conforme eu contei no vídeo solo do Professor X aqui no canal. Tempos depois, a Tempestade deixou as ruas e se dirigiu mais ao coração da África, buscando suas origens. Nesse período, ela acabou encontrando T'Challa, Pantera Negra, o futuro Pantera Negra, porque na época os dois eram pré-adolescentes. T'Challa estava fazendo uma peregrinação que todos os herdeiros do trono de seu país devem fazer em algum momento. E a sua peregrinação cruzou com a da Tempestade. Os dois se conheceram, se apaixonaram e, inclusive, já naquela época, com aquela idade muito jovem, o Pantera Negra prometeu se casar com ela, o futuro Pantera Negra. O que ela, apesar de ter gostado muito dele, não acreditou, não deu tanta importância. Ela seguiu mais adiante e encontrou uma tribo, e essa tribo, também ainda na África, passou a cultuá-la como uma deusa, pois nesse período ela manifestou seus poderes mutantes e ela era capaz de fazer chover, era capaz de manter vivo tanto as criações daquele povo, os animais que eles usavam para subsistir, quanto garantia suas colheitas, garantia que o solo florescesse com suas chuvas, e por isso ela era adorada e ela passou a acreditar mesmo que era uma deusa. Essa fantasia só foi interrompida com a chegada do Professor X, quando ele a recrutou em Giant Size X-Men número 1, para fazer parte da segunda geração de X-Men. A Tempestade, então, passaria a ser membro da equipe, junto com Wolverine, Colossus, Noturno, Banshee e vários dos personagens que se tornaram alguns dos mais populares da equipe, se não os mais populares. Curiosamente, depois de muitos momentos importantes ao lado dos X-Men, uma das grandes mudanças no cânone da Tempestade foi oriunda de uma saga que não era dos X-Men, a Guerra dos Espectros, que tinha como protagonista Ron, o Cavaleiro Espacial. Os Espectros, uma raça alienígena derivada dos Skrulls, veio à Terra e ela tinha a mesma capacidade dos Skrulls, mas
para assumir a forma da pessoa que eles iam substituir, os espectros acabavam por matar a pessoa. Eles tinham um apêndice que eles ligavam à pessoa, a pessoa era meio que drenada por eles, para que eles pudessem assumir essa forma. E foi como a invasão secreta, mas muito, muito tempo antes. E para impedir que os espectros continuassem se passando por seres humanos, o mutante Forge, que trabalhava para o governo e que tem a habilidade de criar qualquer coisa que ele imaginar, desenvolveu uma arma que tirava os poderes dos espectros e assim revelava sua verdadeira forma. O problema é que nesse período, a vampira dos X-Men estava tendo várias crises de identidade. Por quê? No período antes dela entrar para a equipe, quando ela agia como vilã ao lado da Irmandade de Mutantes, ela havia estabelecido contato físico por muito tempo com Miss Marvel durante um confronto, o que resultou na absorção dos seus poderes, os poderes da Miss Marvel pela vampira, a um ponto em que ela permaneceu com os poderes após passado aquelas horas nas quais ela costuma manter. Ela ficou com os poderes da Miss Marvel para sempre. Só que ela também ficou com parte da psique da Miss Marvel, que inclusive entrou em coma depois desse confronto. E em alguns momentos, a vampira chegava a pensar que era a Miss Marvel. E nisso ela teve um confronto com a SHIELD, que não a reconhecia como a Miss Marvel, não a reconhecia como Carol Danvers, e ela chegou a invadir o aeroporto-aviões para tirar satisfações sobre algo que havia acontecido com um dos antigos parceiros de Carol Danvers, e eles só viram uma mutante fazendo a invasão. A partir daí a vampira passou a ser procurada, e pouco depois, N. Peter Grit, Greisch, um famoso personagem antimutante que trabalhava para o governo e que tinha fortes laços com a SHIELD, sugeriu que se usasse a arma criada por Forge para enfrentar os espectros contra a vampira para poder capturá-la. E assim, um disparo dessa arma foi feito contra a vampira, mas Tempestade, que já tinha vindo para resgatar a amiga e para tentar chamá-la de volta a si, acabou entrando na frente do disparo e perdeu seus poderes. Ela foi socorrida por Forge, que não tinha a menor intenção de que sua arma fosse usada contra mutantes. Durante a recuperação de Tempestade, apesar dela não ter recuperado os poderes, mas a sua recuperação física mais imediata, do trauma do próprio disparo, dos danos causados, ela e Forge se aproximaram muito e chegaram a se apaixonar. Mas, quando foi revelada a verdade de que Forge era o homem por trás da arma, que havia tirado seus poderes, Tempestade não se achou capaz de ficar com ele. Tempestade então volta aos X-Men, mas, mesmo sem poderes, continua então liderando a equipe, coisa que ela fazia desde que Ciclope havia se afastado. Ciclope se afastou após o suposto falecimento de Jean Grey, durante a saga da Fênix Negra. E, sem poderes, e com Ciclope também entrando numa crise, né? Ele já estava casado com Madelyne Pryor, mas queria voltar à vida de super-herói e não se decidia logo sobre o que fazer em relação a isso. E eles decidir quem lideraria os X-Men num confronto. E mesmo estando sem poderes, Tempestade derrotou o Ciclope e assumiu de vez a liderança dos X-Men, que antes era interina na ausência dele, né? Não sabia se ele voltava ou não voltava ao terminar de superar o trauma da morte de Jean Grey. Como líder dos X-Men, Tempestade tomou várias decisões um tanto quanto polêmicas. Uma delas foi a execução do que ela chamou de o Plano Ômega, durante a queda dos mutantes. O Plano Ômega foi um plano para que o mundo todo, e principalmente seus inimigos, pensassem que os X-Men estavam mortos. O plano deu certo, porque inclusive durante a queda dos mutantes, os X-Men morreram de verdade mesmo e depois foram trazidos de volta. Mas esse trazido de volta foi mantido em segredo, inclusive de seus aliados. Outra decisão bem polêmica que a Tempestade tomou nesse período foi a de mandar que Magneto, membro da equipe ex-vilão e que dirigiu o Instituto X, o Instituto Xavier, se infiltrasse no Clube do Inferno. O problema é que quando os X-Men decidiram ficar dados como mortos, Magneto ficou sozinho à frente do Instituto e no Clube do Inferno e sem saber que seus colegas estavam vivos. Então, não pareceu uma decisão muito acertada e isso trouxe reflexos depois. Tempestade continuou liderando a equipe, até ela própria ser dada como morta por seus próprios companheiros de equipe. Isso aconteceu quando a Babá, uma vilã mutante, e que acha que para proteger os mutantes
o melhor é reduzi-los de volta à infância. Ele a capturou. Ela a capturou, a babá capturou a Tempestade. Os X-Men tentaram impedir a captura. O Destrutor então disparou um grande feixe de energia contra a nave da babá assim que a Tempestade foi capturada. E a babá, de maneira muito esperta, soltou uma réplica de sua nave com uma cópia do corpo da Tempestade, enquanto ela própria sujeitava a Tempestade ao processo que reduziria ela à infância. A Tempestade se rebelou durante o processo, invocou seus poderes e conseguiu impedir que o processo chegasse ao fim, mas foi reduzida ainda assim a uma idade bem jovem e acabou escapando da nave da babá sem memória de quem era. E voltou à sua vida de ladra nas ruas, agora não mais em Cairo, no Egito, mas em Cairo, Illinois, nos Estados Unidos. O Forge, naquele período, também não ficou convencido da morte dos X-Men. Né? Ele desconfiou do plano ômega da Tempestade e, muito arrependido, passou a procurá-la e a procurar aos demais X-Men e fez um grande esforço nesse sentido, que só foi recompensado durante a saga Programa de Extermínio, a quinta posição, inclusive, do nosso top 10 do canal, que teve vídeo nesse domingo. Aqui é bom você dar uma conferida no vídeo, que inclui a reconfiguração dos X-Men para se tornarem os grandes super-heróis que eles se tornaram nos anos 90. Importante, o Programa de Extermínio, a Tempestade foi restaurada à idade adulta durante essa saga. Eu explico melhor isso no vídeo da saga, mas foi uma outra mudança importante no cânone da Tempestade que nós pudemos acompanhar foi durante o Programa de Extermínio. Tempestade, então, voltaria para os X-Men, mas os X-Men pouco depois se juntariam todos, inclusive com o X-Factor, que eram, na verdade, os X-Men originais, e o Ciclope junto. E a equipe teria 2 líderes, né? A própria Tempestade, que liderou durante todo esse tempo, e o Ciclope, que era o líder original dos X-Men, liderou o X-Factor, que agora se fundia novamente com os X-Men. Nesse período, como todos eles se reencontraram, e o principal agente desse reencontro era o Forge, Tempestade voltou a encontrar essa sua paixão. Forge chegou a pedi-la em casamento, mas depois chegou à conclusão de que ela nunca mudaria, nunca deixaria os X-Men para ter uma vida a sós com ele, e acabou ele mesmo deixando-a, quando ela, na verdade, pretendia aceitar o pedido de Forge. O impasse da equipe ter 2 líderes foi resolvido rapidamente, foram formadas 2 equipes de X-Men, sendo que o título mais antigo, Uncanny X-Men, Estranhos X-Men, nesse título passou a figurar a equipe liderada por Tempestade. Né? Um título novo foi criado para a equipe liderada pelo Ciclope. E a Tempestade lideraria os X-Men durante muito tempo, até uma fase confusa mais perto do final dos anos 90, quando as equipes voltariam a se fundir, virariam uma única grande equipe, e não ficaria muito claro em vários momentos quem é ou não o líder dos X-Men. Ela ficaria durante algum tempo, mesmo estando presente nas revistas, sem ser uma personagem de destaque, até que, já perto do final da primeira década de 2000, ela ia reencontrar o Pantera Negra e os dois iam se casar. O casamento, infelizmente, durou pouco. Ele foi anulado pelo próprio Pantera Negra, que, além de rei, é o sumo sacerdote do clã Pantera, durante a saga Vingadores vs X-Men, pelo óbvio conflito de interesse, sendo ele um Vingador e ela uma X-Men. A partir daí, separados, a Tempestade continuou sua trajetória à frente dos X-Men. Os X-Men nessa época eram liderados por Ciclope, mas ela sempre liderados principalmente por Ciclope, mas ela sempre liderou sua própria unidade de X-Men em um momento ou outro. Até que, depois das Guerras Secretas 2015, a Tempestade passou a ter sua equipe de X-Men principal sob sua liderança, que eram os Extraordinários X-Men, publicados no título Extraordinários X-Men, enquanto a outra equipe de X-Men não era mais liderada pelo Ciclope, que estava inclusive morto, né, morreu em A Morte do X, mas sim por Magneto.
em Fabulosos X-Men Volume 4, que também já teve vídeo aqui no canal. Era a 10ª posição do nosso Top 10, foi o primeiro vídeo da série Top 10 Histórias dos X-Men. Tempestade ficou à frente dos Extraordinários X-Men até Inumanos vs X-Men, quando ela ficou muito descontente com o resultado do conflito e decidiu que não poderia mais liderar a equipe. Um destaque também para esse período é que ela teve sempre uma grande amizade com o Logan, o Wolverine. Nesse período ele estava morto e existia um outro personagem vindo de uma realidade alternativa, o velho Logan, que estava figurando entre os X-Men, era membro dos Extraordinários X-Men, e eles também tiveram um envolvimento romântico nessa época, e inclusive aparentemente sepultou de vez qualquer chance dela retornar com Forge essa fase. A Tempestade encerraria essa fase entregando a liderança dos X-Men para Lince Negra, que passaria a liderar a equipe na revista mensal X-Men Gold, mas continuaria figurando como uma das personagens mais importantes da equipe, como figura até os dias de hoje. Tempestade também já foi retratada em outras mídias, principalmente no desenho dos X-Men produzido pela Fox em 1992, com o qual a gente inclusive abriu o vídeo. Ela também teve participações, foi membro mesmo da equipe em outras séries animadas, como Wolverine e os X-Men e X-Men Evolution. A Tempestade também esteve na trilogia original dos X-Men, X-Men 1, 2 e X-Men Confronto Final, em Days of the Future Past, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Isso tudo na pele, interpretada pela atriz Halle Berry. Depois, a personagem continuou e nós pudemos vê-la em X-Men Apocalipse, inclusive mostrando parte daquela origem dela no Egito como Ladra, que eu comentei aqui no começo do vídeo. E em X-Men Fênix Negra, também ela também volta ao papel, a personagem de novo aparece, e a atriz que fez o papel da Tempestade mais jovem nesses dois filmes, X-Men Apocalipse e X-Men Fênix Negra, foi Alexandra Shipp. Bom, é isso. Esse é o nosso resumo, tanto da trajetória e da origem da Tempestade, como de sua aparição em outras mídias. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comente, dê suas opiniões, faça seus pedidos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre o nosso canal a outras pessoas que gostam de X-Men para que o canal possa crescer cada vez mais e nós temos condições de produzir mais e mais vídeos para vocês. Hoje em dia, 3 vídeos são gravados toda semana só sobre X-Men no canal Fator X e nós queremos continuar assim até ampliar se possível. Também encontra mais conteúdo dos personagens mutantes na nossa página do Facebook, facebook.com/FatorXMarvel. Também espero você lá, espero que você possa vir conhecer nossa página. No mais, muito obrigado e até a próxima.